2020, já estava mais imersa dentro do mercado cripto. A gente tinha visto o mundo virar por conta da Covid. Vi aquele rally que Bitcoin estava $8.000, caiu para $3.000 quando o S&P caiu todo mundo, né? Foi aquela semana, acho que foi de 13 de março, assim, o mercado inteiro caiu. Semana do Rivotril. Elo Passos, de gamer a empreendedora. Reconhecida como a mulher mais influente em Web3 da América Latina. Premiada em diversas competições e por diversas empresas. Eu tava vendo uma movimentação que tava acontecendo na Filipinas, de pessoas que estavam jogando um joguinho muito parecido com Pokémon e ganhando dinheiro, que era o Axie Infinity. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, isso quando chegar no Brasil vai tomar uma escala que a gente nem consegue imaginar. Brinco que eu devo ter ajudado pelo menos de 40% a 49% das criações de carteira de GameFi no país. Fala pessoal, antes do podcast começar, só um recadinho. Se você gosta de acompanhar os nossos conteúdos, não se esquece de curtir e se inscrever aqui embaixo. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou o João Pedro Malar, repórter da Exame, e hoje eu tô aqui com a Elo Passos, que é CEO da Trex. Tudo bom, Elo? Tudo bom, João? Tudo ótimo. Tirando o calor da cidade de São Paulo, né? Que está uma coisa que é uma loucura. Pra quem tá ouvindo e não tá em São Paulo, tá num lugar mais fresco, estamos com inveja de vocês. Mas vamos lá, Elo. Eu queria começar, na verdade, pedindo pra você contar um pouquinho da sua trajetória e de que momento você tá hoje, que a Trex tá hoje, né? Porque eu acho que pra quem não conhece a sua história, é uma história que vale a pena conhecer. Legal. Vou tentar resumir, porque eu brinco que tem gente que fala, eu tenho 31 anos, né? O pessoal fala que eu tenho 50 em 31. Né? Anos de cachorros, né? Exatamente. Eu sou formada em desenho de animação e me pós-graduei em gestão e economia criativa. Então, durante muito tempo eu trabalhei com todas as áreas possíveis de design. Design de produto, design gráfico, virei analista de marketing, trabalhava com brand experience, enfim, tudo que dá para imaginar eu fiz. Com Honda, Disney, todas as marcas que você imaginar grandes, eu trabalhei. Só que aí, em 2017, eu queria mudar de setor e queria ir para tecnologia. Então, eu fui trabalhar numa fintech. Fui ser UI designer dentro da fintech. Foi quando eu conheci cripto, foi quando eu tive um burnout e foi quando eu comecei a empreender. Meu primeiro empreendimento foi uma consultoria de design thinking. Então, lá eu consegui atender grandes marcas, né? Começou como uma urgência, eu brinco. Então, eu fazia tudo ali, desde copy, criação, a parte de gestão, enfim. O exército de uma pessoa só, né? Exatamente. Aqui é tipo aquelas bandas, já viu aquelas pessoas tocando, tocam o violão e tá tocando ao mesmo tempo o teclado. E a gaita, era eu. E aí, eu tive essa consultoria, acabou escalando, tive grandes clientes ali, Stone, Magalu, enfim. E aí, em 2020, né, já estava mais imersa dentro do mercado cripto. A gente tinha visto o mundo virar por conta da Covid. Vi aquele rally que Bitcoin estava $8.000, caiu para $3.000 quando o S&P caiu todo mundo, né? Foi aquela semana, acho que foi de 13 de março, assim, o mercado inteiro caiu. Semana do Rivotril, né? Nossa, foi difícil, né? Todo mundo... Não teve robozinho que segurou aquele stop. E aí... Nesse meio tempo, eu tava vendo uma movimentação que tava acontecendo na Filipinas, de pessoas que estavam jogando um joguinho muito parecido com Pokémon e ganhando dinheiro, que era o Axie Infinity, né? Quando eu vi aquilo, eu falei assim, isso quando chegar no Brasil vai tomar uma escala que a gente nem consegue imaginar. E você já gostava desse mundo de jogos ou foi uma coisa mais, tipo, uma visão da empresária mesmo, né? Ou tinha uma coisa da fã também? Não, eu sou muito viciada em jogos. Meu primeiro videogame foi com 5 anos. Olha sou só. muito nintendista, então até por isso que eu vi os Axes, olhei, parecia Pokémon, eu falei assim, pô, Estamos esperando um novo Switch agora, né? Estamos. Tô muito feliz. Vamos ver o que vai ter de inovação, né? Porque a Nintendo é que nem a Apple, fica prometendo, aí quando chega, você fala assim, pô, mas e aí, né? É uma cor nova, né? Um botão novo. Exato. Então, tipo, quem sabe, daqui 3 consoles. Uma hora vem aí, né? E aí, tinha 6 mil jogadores a nível mundo, o X era super pequeno, eu falei assim, vou criar uma comunidade, ajudar um amigo meu que estava fazendo scholarship, que nada mais é que modelo de custódia de NFT. Perfeito. Então, eu te empresto o item, você joga, e o que você
você ganha na venda dos ativos, em competição, a gente faz a repartição. É como se eu estivesse te emprestando um carro para você fazer o Uber e a gente dividisse. E eu falei, vou fazer a comunidade, insumo ele com gente para scholarship e vou ganhando uma porcentagem em cima disso. Só que eu não imaginava que a comunidade ia tomar a proporção que tomou e virou a maior comunidade da América Latina. Eu brinco que eu devo ter ajudado pelo menos de 40% a 49% das criações de carteira de GameFi no país entre 2021 a 2023, mais ou menos. Você identificou quase um oceano azul, né, que tinha naquele momento, né? Sim. Que era essa Até um intersecção... oceano roxo, assim. Mas era essa intersecção entre jogos e blockchain, né, e cripto, né? Era uma coisa, assim, que eu acho que até hoje é muito discutida, mas que eu confesso que eu não sei se atingiu ainda o potencial que talvez tenha, né? Acho que ainda não. O que é muito interessante é que a gente tinha a intersecção só de tecnologia e games. E aí agora, né, que é a tese da Trex, a gente consegue colocar a intersecção com finanças também. Perfeito. Né? Então é muito no que eu acredito, o acesso financeiro através dos jogos. Porque talvez quem está assistindo a gente não entenda muito bem, né, isso de como ganhar dinheiro com o jogo, porque hoje ganhar dinheiro com o jogo parece que é alguma coisa meio jogo cassino. Do tigrinho. Exato. Mas basicamente como que funciona? Imagina que eu gosto muito de jogar um jogo como FIFA, né? E você também gosta de jogar FIFA. Só que eu tenho 12 horas por dia e você vai ter 1 hora por dia. Você quer ser tão competitivo quanto eu. O que você vai fazer? Você vai gastar dinheiro dentro do jogo, né? Imagina que a gente tem um mundo que você não vai gastar dinheiro dentro do jogo só com a desenvolvedora. Então vai ser uma coisa, por exemplo, João e Esports. Não, vai ser João e Esports e João e Heloísa. Então a gente vai acabar fazendo a descentralização, que a gente chama. Perfeito. Prefiro o termo distribuição, né? Eu acredito mais no mercado distribuído do que o mercado descentralizado. Mas essa distribuição vai fazer eu, como jogadora, que tenho várias cartas do Messi, por exemplo, e cartas fortes, poder vender para você, ou poder pegar uma carta sua, alugar essa carta, deixar ela forte e retornar para você. Perfeito. E a gente tá falando de dinheiro real, né? Sim. Porque o mercado de games já tem um tamanho superior a 190 bilhões de dólares. E eu acho legal você falar isso, porque é muitas vezes um mercado que ele é quase subestimado ou visto como inferior. Eu não sei se é pela questão do jogo ou se é porque é um público geralmente mais jovem. Qual que é a sua visão sobre isso também, né? Eu posso falar muito assim da minha época de criança e adolescência, né? Meu pai até brinca que quando ele me deu o videogame, porque tinha 5 anos, algumas pessoas falaram pra ele assim, vai estragar as meninas, que eu tenho uma irmã gêmea, vai estragar as meninas com isso aí. Porque na época tinha Mortal Kombat, então era um negócio meio absurdo assim, né? Cabeças voando, violência. Exato, aqueles fatalities e tal. Mas eu adorava jogar Mario, gostava de jogar Mario, gostava de jogar... Você não era tão violento Não assim. era, eu gostava mais de puzzles, que a gente chama, né? Dos quebra-cabeças, assim. Gosto muito de lógica. Então, o que eu acho? Naquela época, a gente ainda tinha uma questão muito de diversão, né? De entretenimento, e algo que estava desassociado à questão de soft skills e hard skills, né? Hoje você tem estudo que comprova questão de lógica que você consegue desenvolver bem, pessoas que têm dificuldade de interação no mundo físico, mas que conseguem interagir bem no mundo digital, então conseguem conversar, criar comunidades, criar amigos, novas profissões que surgiram. Então, acho que o estigma tá mudando, né? Então, se antes, quando eu era criança, o sonho era ser... As crianças eram o Ronaldinho. Depois era o Neymar, agora querem ser o Nobru, querem ser o Play Hard. Então, eu acho que vai mudando esse estigma e o próprio pai vai vendo, né? Então, sou fã do Corinthians desde sempre. Sou torcedor assíduo do Corinthians. Meu filho não gosta de futebol, mas o que é isso que meu filho tá vendo do Corinthians? É um jogo de esportes, né? E o que é esportes? Aí começa a entender que você tem premiação de 2 milhões de dólares, 50 milhões de dólares num Dota, por exemplo, que você tem atletas, que esses atletas são patrocinados por grandes marcas, que você tem coach, que você tem toda uma indústria ali por trás, né? Então, não é um computador que tá fazendo o jogo, são capital humano. Então, acho que por isso que mudou-se o estigma. Se antes, quando eu era criança, era coisa de vagabundo, agora a gente começa a entender que realmente é um mercado. Perfeito. Mas eu queria te perguntar também, porque você comentou, por exemplo, esse caso do FIFA, né? Na prática, é basicamente um marketplace meio descentralizado ou distribuído, né? Como você fala. Mas por que colocar blockchain nessa história, né? Qual é a vantagem de ter o blockchain? Porque
Por exemplo, a empresa, né, a EA que faz o FIFA, poderia só criar um marketplace, todo mundo negocia lá, e sem blockchain. Qual vantagem você vê de incluir blockchain nessa jogada, né? Legal. Eu acho que Sem o trocadilho do jogar, não foi intencional. eu gosto muito do meu trocadilho, hoje a Play vai render, né? Então, eu adoro trocadilho. Mas eu acho que uma das principais questões é como que vai funcionar a interoperabilidade dos próprios ativos, né? Das próprias propriedades intelectuais, que a gente chama de IP, Sim. dessas publicadoras, dessas desenvolvedoras, com a própria questão ali dessas IPs interagirem com outras IPs. Então, você tem, por exemplo, Fortnite. Né? O Fortnite, para mim, é um grande exemplo de várias IPs que conversam. Que você tem o Lego ali, e aí você já teve o Goku, e você já teve o Naruto. São universos totalmente diferentes, né? Então, você tá falando do universo de Bandai Namco, com o universo da própria Lego em si, você vai ver coisas da Mattel. Imagina que com a blockchain, a gente consegue ter uma infraestrutura segura e uma infraestrutura que consegue conversar com outras infraestruturas. A gente vai ter uma Ronin que vai conseguir conversar com uma Immutable, que vai conseguir conversar com uma Polygon e com uma Solana. Como que isso seria no mundo sem as blockchains, né? A gente pensar só na questão de programação em si. Porque marketplace por marketplace, a gente já tem a Valve do Counter-Strike, que vende há muito tempo, né? Só que e se a gente conseguisse alongar ainda mais isso, pensando em levar para outros países, isso seria muito mais fácil quando a gente fala de cripto em si, né? Porque você tem que pensar toda a questão logística de pagamento, toda a questão logística de transferência desses ativos de conta para conta. E acho que um ponto interessante, que é onde a gente olha muito na Trex, é a questão dos ativos digitais. Então, como que eles podem conversar com o próprio usuário. Sim. Hoje, como que funciona? Você tem uma conta na Epic, você tem uma conta na Steam, você vai ter uma conta na Blizzard, enfim, você tem várias contas. Se você tem uma carteira única, e essa carteira única, você coloca os seus ativos ali dentro, você não precisa ter, por exemplo, várias contas diferentes, porque essa carteira vai ser como se fosse sua identidade descentralizada. E você vai conseguir plugar ela e vai levar ela. Então, agora sua conta não é uma conta da Epic, é uma conta do João, que, vai estar backed por alguma empresa, por exemplo, a Trex. Então, você está backed ali e você consegue ir conectando em diferentes players diferentes. É o que o Google fez hoje em dia com o seu cadastro. Hoje, qualquer cadastro que você faz em site, faz pelo Google. E eu queria te perguntar também, por que talvez a gente tá vendo uma adoção de blockchain na indústria de jogos, eu não sei se lenta é a palavra certa, mas talvez assim, talvez não tão acelerada em relação ao potencial que ela teria, né, para essa indústria. A gente teve acho que foi semana retrasada, que a Sony anunciou, por exemplo, a criação de um blockchain próprio, né? Exato. Mas pelo que eles falam, ainda mais focado em finanças, ainda. Por que a gente ainda não tá vendo esses grandes players do mundo dos jogos lançando blockchains próprios, né, por exemplo? Legal. Eu acho que quando a gente pensa em games, a gente tem uma relação muito parecida com o que aconteceu com o mercado financeiro em blockchain. Basicamente, o que era? A gente viu a galera que era realmente degen, né? Então, o pessoal que acredito muito no potencial filosófico. Aí a gente vê um momento que você tem degen que consegue enxergar potencial de negócio, e aí começa a surgir corretora, como que a gente consegue usar a blockchain para outras infraestruturas em Quase si, que né? um meio do caminho entre os dois mundos, Exato. Para aí, você vê grandes instituições financeiras, como o BTG, por exemplo, agora tá no meu momento de entrar. Porque você já passou do momento que era só entusiasta para um momento de validação, a gente pode dizer um MVP, com um Product Market Fit, que a gente chama, né? Então, tipo, o fit que esse produto tem com o mercado e beleza, agora eu posso aportar dinheiro. Que é pra ganhar essa escala, né? Exato. Games é a mesma coisa. Então, você tem um momento de, não, é coisa de, na galera meio louca, que não sabe o que tá falando, né? O segundo momento, vamos começar a fazer algumas iniciativas, gente que entende potencial de negócio, grandes players como a Ubisoft, que começam a aportar ali apoio, suporte, às vezes até capital em pequenos projetos para legal. Agora a gente consegue fazer isso em escala. Principalmente porque a gente está falando de empresas de capital aberto. Então, qualquer coisa pode impactar ali no valor das ações. Quando você impacta em valor da ação, você está falando de todo um
board de acionistas e gente que pode querer a cabeça do CEO, por exemplo, né? Então, eu acho que não atingiu esse máximo potencial, porque a gente ainda está entendendo melhores estruturas para fazer onboarding de pessoas, questão de usabilidade, como que você consegue conversar ali, login da conta com o próprio jogo, talvez um marketplace interno, então como que isso consegue conversar, e aí pra gente ter o potencial de escala. Até porque a gente vai ter toda a infraestrutura tradicional desses jogos e dessas empresas que vão precisar ser adaptados para a entrada do blockchain, né? Imagino Exato. que não seja trivial. Exato. Não é algo que, tipo assim, do dia pra noite. É algo que não é tão complexo, né? Se a gente for ver, porque você pode ir particionando essa entrada. Então, vamos fazer só skin. Vamos fazer só tal personagem. Vamos fazer o passe de batalha. Uma tese que eu acredito muito são os programas de fidelidade pra gente conseguir atrair esses grandes players. Então, hoje a gente tá em negociação com publishers para trazer essa parte de loyalty. Então, basicamente, se usa o marketplace, se usa pontos, você tem um tempo limite ali de pontos para evitar especulação externa das pessoas em relação ao que vai estar acontecendo, e você dá a possibilidade da pessoa realmente tá engajando com a marca, tá monetizando, e do outro lado você conseguir ter uma boa análise de dado, né? Então eu acho que a indústria de jogos não vai vir da forma que a gente tá achando, que é pelo jogo em si, mas por coisas que permeiam o mundo dos jogos e a gente não tem noção. E coisas, inclusive, muito valiosas, né? Eu confesso que às vezes eu me sinto quase aqueles mais velhos, assim, que vêm e falam, não entendo o valor disso, porque skins sendo vendidas a coisas de quase milhões mesmo, né? Mas acho que não vale entrar no mérito se vale ou não aquilo, porque se alguém acha que vale, no fim das contas, vale. Mas de um potencial de mercado mesmo, né? De entrar a tecnologia blockchain nisso, talvez até para alavancada, mais escala, né? Acho que o potencial tá muito nisso, né? Exato. Eu gosto de fazer um comparativo de quanto custaria uma camiseta do Pelé hoje, autografada, que ele fez o gol da Copa. Então, é algo de valor inestimável. Sim. Né? E a gente sabe que as coisas vão mudando. Então, do boomer para millennial, para Gen Z, para alpha, vai mudando. Conforme vai mudando o padrão de consumo, como a gente falou. Sim. Então, se o padrão de consumo hoje está indo para questões digitais, quanto que vai valer uma skin que o Gaules jogou a última partida dele de Counter-Strike? É um valor inestimável. E com a blockchain a gente consegue ter isso, né? Eu sei que aquela skin foi a skin dele. Sim. Imagina que você tem ali toda a rastreabilidade. Então é como se pegasse aquela arma ali, né? E escrevesse o nome em gaulês. E aí você passa para outra pessoa como se escrevesse o nome Nobru. Então, esse é meu ponto. A gente vai ter uma questão de colecionável, que desde sempre o ser humano gosta de colecionar, né? Seja joias preciosas, seja card, seja bola, vinho, né? Então, a gente sempre vai ter essa questão de colecionar por especulação, por paixão ou simplesmente pelo hype de mercado. Então... A gente tem aqui no podcast a pergunta do patrocinador, né? Que é da Mint. E aí, eu pensei, né, e o pessoal da Mint pensou nessa pergunta também, muito nesses projetos hoje que a gente tem de jogos e de blockchain, né? A gente tem, por exemplo, acho que a Gala talvez seja um dos blockchains mais famosos voltados para jogos. Quais são os projetos hoje que você acha ligados, não precisa ser específicos a jogos, mas enfim, que tem essas aplicações para jogos que mais tem te chamado a atenção, assim, hoje em dia no espaço? Legal. Para mim, dois grandes, Rune e Immutable, são blockchains focadas em game, né? Gala, eu acho que foi-se um tempo muito bom, né? Eu brinco que consegui um pouquinho minerar... de saudosismo dessa. Eu minerei Gala. Então, perfeito. eu vi também todo o potencial da Gala. Eu brinco, a primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2021. Fui pra Web Summit, em Lisboa. Legal. E aí eu tinha feito uma alavancagem de brincadeira ali, que entrei a 8 cents na Gala, saí a 64 cents, assim. Que foi na
época que o Facebook falou que era meta, então tudo que era moeda de metaverso ficou loucura, Estourou, né? Sand, Mana do Decentraland, enfim. Então, eu vi isso acontecer, mas eu acho que Gala acabou fazendo muita coisa e não fazendo nada. Então, Gala é algo que eu deixo meio... Se eu pudesse deixar alguma coisa de fora do portfólio, eu deixaria Gala. Mas falando Perfeito. Heloísa, né? Claro. Não é indicação de investimento. Mas Ronin e Mutable são duas grandes infras, e eu acho que infras que não são só de games, mas acabam atraindo bastante jogos. A Avalanche, acho que tá com potencial legal. Tem crescido bastante, né? Exato. A Solana, acho que tem um potencial legal. E a gente, particularmente, tá fazendo bastante coisa com a Tansy, que é uma parachain da Polkadot. Legal. Então, eu vejo muito potencial na Tansy, porque eu vejo muito potencial na Trex, né? Tô gostando bastante, assim, dessa questão de app chains. Então, a gente conseguir criar... são aplicações de chains, né? Para cada um dos projetos, a gente conseguir ter uma blockchain que centraliza aquilo. Então, são algumas blockchains que eu gosto muito. Show. Você perguntou da questão do metaverso? Não posso deixar de perguntar, né? É sempre uma pergunta que eu faço quando eu sei que a pessoa sabe, né, sobre... Porque a gente teve um hype muito grande e eu achei muito engraçado, porque eu lembro que quando eu era mais novo, tinha o Second Life, né? Que acho que talvez é a grande referência de metaverso. E eu ficava, nossa, quero muito entrar, mas ao mesmo tempo eu ficava, nossa, é tão feio, né? Assim, tem um... Como que é essa questão do metaverso na sua visão? Foi um hype excessivo? Ou não é o momento ainda do metaverso, pode ser no futuro? Ou, na verdade, todos os jogos já são metaversos e a gente tá falando de realidade virtual, né, de metaverso? Qual a sua visão sobre isso, né? Eu acho que a gente teve um problema de semântica quando a gente falava de metaverso, né? Porque o que eu gosto de perguntar é o que é metaverso para você? É o Oculus Quest? É você ter um ambiente que você vai estar ali imersivo dentro daquilo? É você ter um mundo digital, irmão do mundo físico, né? Para mim, o maior exemplo que a gente tem de metaverso hoje é Roblox e Fortnite. Ambos metaversos que você não tem como falar que falhou, porque faturam milhões de dólares por mês com uma base enorme de usuários, faz cross-brand, então você consegue trazer diferentes marcas, diferentes experiências lá dentro, né? A gente tá fazendo um agora com uma IP infantil que, pô, tá super legal da gente trazer, enfim, começar a trazer essa questão de inovação. Então, assim, para mim se for o metaverso como um Oculus Quest, não tá no momento. Essa é a minha opinião. Porque eu acho que o momento vai ser quando a gente entender tecnologia áptica e quando a gente resolver pequenos problemas de, eu tenho náusea quando eu jogo, dor de cabeça. Até o desconforto do óculos mesmo, né? Uma coisa que muita gente fala. Trombolho, né? Pois é. Negócio. Eu lembro quando saiu da Apple, tinha alguns reviews, tipo, falando, olha, eu fiquei com dor do pescoço de usar muito tempo, né? E parece coisa trivial, mas se a gente quer que esse aparelho esteja no dia a dia, ele tem que ser confortável, né? Exato. Eu gosto muito num episódio de Black Mirror que... Tem um negocinho, um chipzinho assim, que não chega a ser um chipzinho, né? Você põe aqui na cabeça, pois, apagou e começa a jogar ali, né? Pô, acho legal ali, né? Acho que pode ser um caminho que venha acontecer. O Player Number One também é um ótimo jogo pra gente entender o que pode vir a se tornar. Acho que é um bom. E um que eu gosto muito é Upload, que é quando você morre, você joga sua memória, tudo pra nuvem. E aí você fica eterno, assim. Então, acho que se for esse metaverso... eu acho que ainda vai uns 20 anos, 15 anos pra acontecer. Porque você tá falando de devices, né? Então, a gente tem um período ali, uma parábola pra isso acontecer. Agora, eu acho que se for metaverso, como jogos, já deu certo. Se não desse certo, a gente não ia ver tanta marca querendo gastar milhões, Samsung lá dentro, enfim, para ficar colocando dinheiro ali, interagindo com o usuário, usando para canal de venda também. Então, acredito bastante.
Queria falar agora um pouquinho mais sobre a Trex, né, especificamente. Há um tempo atrás a gente estava num evento e você fez uma apresentação do projeto de microcrédito, né, da Trex. E eu fiquei, assim, encantado com o projeto, achei muito legal. Se você puder falar mais sobre para apresentar, né, para o pessoal. Legal. Basicamente, o que eu acredito, né? Se alguma empresa, né, tivesse mapeado todo o meu comportamento de criança até hoje em relação aos jogos, provavelmente a gente entenderia bem como que funcionaria meu perfil de gasto, meu perfil de consumo, como que eu fui mudando ao tempo, quais marcas que eu mais engajei durante toda a vida. Uhum, Então, a gente conseguiria criar um perfil relacionado a isso e um perfil que poderia gerar crédito em relação a isso. Porque se eu entendo que a Heloísa gasta R$ 500 por mês com jogos, uhum. desde sempre, há 36 meses, eu entendo que a probabilidade dela gastar R$ 500 com jogos é muita. E se eu conseguisse pegar os ativos dela, antecipasse essa questão desses R$ 500 e pudesse começar a jogar agora e me pagasse no fim do mês. Uhum. Não pagou, eu tomo o ativo, me pagou, eu continuo dando capacidade para ela. E isso não só para uma geração mais jovem, uma Gen Z, mas principalmente quando a gente está falando de desbancarizado, que tem dificuldade com cartão de crédito, que tem dificuldade com educação financeira. A Uhum. gente tem alguns dados, por exemplo, 48% dos jovens começam a vida adulta endividados. A Caramba. gente tem uma irresponsabilidade do setor financeiro Uhum. que dá crédito sem responsabilidade. A gente tem questão de educação financeira Sim. e a gente muitas vezes tem as famílias que pegam o nome emprestado um dos outros para poder ir colocando dinheiro, quebrar alguma coisa aqui em Sim. casa, ou uma conta vai pagando outra conta. E isso impacta diretamente quando a gente vê na vida adulta, né? 78,5% das famílias no Brasil são endividadas. E aí acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Não tenho educação financeira, preciso de dinheiro, peguei dinheiro, como eu não entendo o que eu vou fazer, eu fico mais endividado, não tenho educação financeira, e aí É. vai indo, vai indo, vai indo. Então, basicamente, o que a gente quer fazer? A gente quer usar os jogos como uma plataforma de acesso para as pessoas, Uhum. né? E aí, quando eu falo plataforma de acesso, não é aquela gamificação que a gente Uhum. fica, invista 3 vezes por mês. Aham. Não, é a gente pegar jogos mesmo, né? Pegar jogos que já existem, o Counter-Strike, um Pirate Nation, o próprio Boom Boogers, enfim. Então, você pega esses jogos e você usa esses ativos para ser colateral para empréstimos. Perfeito. Enquanto isso, a gente vai dando pequenas pílulas de educação financeira, Uhum. conforme a pessoa vai fazendo mais coisas lá, vai desbloqueando, tipo Duolingo, né? Aham. Não é algo que fica te enfiando goela abaixo, Sim. né? De tipo, não, você tem que fazer isso para desbloquear. Não, conforme você vai fazendo, vai desbloqueando, vai entendendo como que funciona Uhum. e você vai tendo mais acesso, né? É Legal. algo que eu acredito muito, porque eu vi isso acontecer com o Axie Infinity. Eu vi mãe solo que morava na favela e aí começou a jogar e conseguia fazer mais coisas dentro de casa, Uhum. motorista de Uber que precisava de segunda renda, pessoa que tinha uma doença autoimune e não saía da cama, começou a jogar. Então, eu vejo como uma questão impulsionadora mesmo para a mudança de vida das pessoas e para ganhar dinheiro também. Claro, não, com certeza. E em que pé que tá o projeto hoje, né? Ele ainda tá um pouco no mundo das ideias ou já teve alguns testes? Como que tá esse andamento, né? Legal. A gente já está fazendo alguns testes a nível Legal. de infraestrutura, né? Porque você tem toda uma questão Uhum. regulatória para fazer, né? Emprestar dinheiro não é meio ser agiota, né? De tipo, João, quer dinheiro aí? Ó. Me manda sua skin, né? Então a gente está entendendo como que a gente faz Aham. toda a questão de regulação, IP, não como que a gente conversa com o Bacen, enfim. Então a gente está Uhum. entendendo para aí em 2025 a gente começar a fazer realmente as primeiras sessões de crédito e poder ser um birô também, né? Então, além da gente conseguir fazer a sessão de crédito, e o que eu acredito que vai acontecer primeiro é a gente Uhum. fornecer os dados como um birô. Porque acho que o grande diferencial do que a gente está fazendo a gente consegue ter uma análise comportamental e uma análise de Sim. ativo. Então, essa análise preditiva fica muito melhor para Com você certeza. entender. E como você falou de uma área que hoje a gente tem muita gente jovem que gasta muito dinheiro com ela, é um ponto importante do hábito de consumo dele, mas fica fora do radar, né, Exato. dessas instituições tradicionais, né? Exato. E um ponto
por exemplo, assim, às vezes você tá gastando dinheiro no cartão do seu pai. E Uhum. aí isso entra como um padrão de Aham. consumo do Do seu pai pai, é. e não seu, né? Então, eu acho que a partir do momento que você consegue fazer um KYC, de conseguir colocar a cara da pessoa Uhum. com a conta da pessoa, né? Seguindo toda a questão de LGPD, enfim, Claro. você consegue identificar realmente esses padrões de consumo. Então, não vai ser pai do João que está gastando R$ 500. João está gastando R$ 500 do pai dele. Isso é muito diferente, né? Uhum. Com certeza. E em termos de regulação, pelo que vocês têm visto, é uma coisa que exigiria uma atualização? Porque, ao mesmo tempo que é um ativo, né, digital, vamos dizer assim, também, na minha cabeça, não seria muito diferente de usar um carro como uma garantia, né? Sim. Dadas, claro, todas as proporções. Mas você está usando um ativo que você tem um determinado valor como uma garantia. Isso da regulação já dá ou precisaria ter algo específico, por exemplo, uma atualização para isso? Eu acredito que precisa ter algumas. A gente tem limiares que dá Uhum. para o que dá e o que não dá para fazer, mas é algo que é muito novo, né? Eu falo que o que a Total. gente tá fazendo, ninguém no mundo tá fazendo. Alguém Aham. vai fazer logo menos, mas a gente é o Sim, primeiro a fazer isso no mundo, né? Você pensar em realmente ativos de jogos como colaterais, né? Eu sim. acho que é um game change, assim, absurdo. A piada do game change ela É um foi trocadilho. percebida. Eu queria te perguntar também uma outra coisa, que acho que envolve um pouco isso também. A gente sabe que avançou aqui no Brasil recentemente uma regulação para jogos, né, Uhum. para a indústria de jogos. Qual foi sua avaliação sobre ela e esse projeto, por exemplo, é uma coisa que dá para inserir nisso ou é separado? Como que foi esse processo também, né, desse projeto para você? Eu acho que a gente vai começar a conseguir inserir isso quando o governo, enfim, quando o impacto for real, né? O que Perfeito. a gente está estudando hoje muito é como que a gente conversa com prefeitura para levar isso Uhum, para a escola. Então, algo que a gente consiga ir mostrando esse impacto. uhum. Impacto em ONG. Hoje a gente tem um projeto que a gente está iniciando, que basicamente o que a gente faz? A gente fornece infraestrutura, fornece os ativos e as ONGs elas vão fazendo a gestão desses Sim. ativos, colocando os jovens para jogarem, tendo pequenas aulas de educação financeira, enfim, aula de desenvolvimento metaverso, Uhum. aula de esportes, enfim. Então, acho que a partir do momento que isso começa a ser percebido, de a iniciativa privada tomou maior proporção que iniciativa pública, aí eu acho que a gente consegue conectar melhor. Porque, ok, a regulamentação avançou um pouco, mas nada que se diga, avançou demais, né? Uhum. E mercado de games é grande no Brasil, mas ainda é muito difícil para se sustentar no mercado de games. Sim. A gente tem mais de 1.000 desenvolvedoras de jogos no Brasil, é desenvolvedora pra caramba, mas para você lançar o jogo, para fazer pub, é muito caro para Sim. fazer tudo isso. Você tem times de esportes que tem uma mega questão de brand awareness ali, mas não consegue se sustentar. Uhum. Saiu uma matéria essa semana sobre o CBLOL, que apesar de ter uma percepção absurda de público, não consegue se pagar com patrocinador. Caramba. E só pra quem não sabe, o CBLOL é uma competição do League of Legends, que é um jogo. Porque talvez o nosso Exato. público não seja exatamente os maiores conhecedores desse mundo. Exato, que é um dos maiores jogos, Aham. né? E é a maior competição do Brasil. Então, eu acho que você tá falando da maior competição de um dos maiores jogos que tem muito público e não consegue, tipo, se Uhum. manter. Entendo também que tem uma questão de modelo de negócio. E é aí onde eu acho que a blockchain consegue ajudar muito. De vamos tentar realmente descentralizar isso, achar outras formas de monetização. Será que o mercado secundário não pode ser uma salvação para o Uhum. mercado? Porque a gente já está falando de algo que as pessoas vendem e compram em mercados que não são regulados Sim. pelas E publicadoras, né? aberto a um risco, né, também. De às vezes Exato. achar que você tá comprando um negócio e não recebe, né? Exato. Ou você compra, a publicadora vê, corta a sua conta, Sim. e aí a sua conta de 15 anos simplesmente não existe mais do dia para a noite. Uhum. Então, é muito onde eu olho, assim. Não acho que é pauta do governo e não acho que vai ser pauta de nenhum outro governo, sendo muito Uhum. honesta. Se alguém vir falar que é pauta, provavelmente é só para conseguir voto. Mas acho que pode ser algo que, pelo menos em uns 8 anos, esteja mais forte, porque a gente vai ver cada vez mais as pessoas falando Sim. digitalmente, né? Eu queria te perguntar também a sua opinião sobre essa discrepância, né? Porque, como você falou, a gente tem muito desenvolvedor de jogos aqui no Brasil, muita gente muito boa e projetos assim, que a gente vê que tem uma qualidade muito alta e uma criatividade muito grande, histórias muito legais,
mas não tem o dinheiro, né? E por que você acha que acontece isso? Falta profissionalização desses desenvolvedores no sentido de, olha, não basta ter a ideia e desenvolver, tem que saber vender a ideia, estruturar a ideia. Falta dinheiro, falta interesse do mercado, é tudo junto? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que alguns desenvolvedores podem me odiar por falar isso, mas já vi gente grande falando isso, né? Então, acho que falta os desenvolvedores entenderem que o game é um mercado, não é só sétimo estado da arte, né? Então, às vezes eu quero fazer um jogo que é um jogo para mim, não é um jogo para o mercado. E ok você querer fazer um jogo para você, mas você tem que entender que se você estiver fazendo um jogo para você, você corre o risco de não conseguir pagar boleto, né? Então, pode dar um tiro no escuro e fazer um Hollow Knight, que foi um jogo que foi feito com 5 pessoas, é um jogo maravilhoso de história, de arte, de mecânica, enfim, pode acontecer. Mas não é... É a mesma coisa no mercado cripto. Você vai ficar milionário? Não. Tem gente que ficou? Sim, mas é gente fora da curva, né? Exato. Então, eu acho que tem uma questão da gente entender que você não faz jogo pra você tem que fazer jogo pro mercado, e não tem como você fugir, né? Se você for ver a Wildlife, que é a maior desenvolvedora de jogos do Brasil, América Latina, né? O unicórnio que a gente tem aqui, entende isso. Então, tipo... Você tem grandes títulos, e aí você faz, e você tá voltado a dados, e ok. E você quer fazer projeto próprio? Vai fazer projeto próprio também. Mas você tem que sustentar a empresa. Eu acho que essa é uma questão. A outra questão é muito difícil você explicar mercado de jogos para investidor, e o mercado de jogos acontece, põe o dinheiro na frente e vê o dinheiro depois. Então, conversei com muito fundo aqui no Brasil, né? Porque a nossa tese primária é vamos desenvolver jogo Web3. Claro. Até a gente mudar para a questão da intersecção. E para eu explicar mercado de jogos, já era difícil. Aí, para explicar mercado blockchain, era difícil. Eu imagino o processo que era absurdo. Falei com fundo grande, fundo que, assim, não tá olhando só o Brasil. Claro. São pessoas que são extremamente conectadas, né? Então, acho que é muito difícil para você ter acesso a fundo, aí você tem acesso a fundo brasileiro, e fundo brasileiro não entende o que você está falando. Aí você vai para fundo de fora gosta de apostar em veterano da indústria. Então você não vai conseguir... Sendo novo, vai lá, enfim. E ainda tem esse estigma de jogo é coisa de vagabundo, né? Então, acho que tá mudando. Mas acho que são os 3 pontos aí. Mas eu diria que o modelo de monetização acaba sendo bem prejudicial ali. Perfeito. E eu acho que é normal para qualquer... Normal, sim, não deveria ser. Mas acho que é normal para qualquer indústria que trabalha nessa intersecção entre arte e negócio, né? Acho que tem sempre essa dificuldade, né, da monetização. Exato. E é algo que, se a gente for parar para pensar, começa a virar cross-media, né? Com a evolução de como a gente consome entretenimento. Você vê o The Last of Us, né? Que é um mega jogo. Pô, virou série, e aí você consegue ver questão de todos os outros licenciamentos que vão ter em torno, desde roupa, enfim. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para a indústria de games muito mais como uma indústria de licenciamento do que como uma indústria somente de entretenimento. Legal. Aí eu acho que vai ter uma pivotagem. E ao mesmo tempo, né, a Trex e você são bastante reconhecidas internacionalmente, né, com prêmio e tudo mais. Se você puder falar um pouco sobre, acho que é legal também. Não, bacana. Eu acho que isso começou porque eu vim do marketing, né? Então, perfeito. Sabe vender o peixe. Eu entendo que a gente precisa vender. Porque a gente tá falando de uma indústria que... A gente tá falando do Brasil, que a gente já acha que nada aqui presta, né? Então, assim, vou jogar esse jogo brasileiro, eu vou usar essa plataforma brasileira, ou vou usar lá fora. Pô, a gente tá falando o Pix, por exemplo, é inovação brasileira. Eu fui com uns investidores no Rio de Janeiro, a gente tava numa barraquinha, que eles queriam tomar uma caipirinha, e eles falaram... A gente foi no México, e no México as pessoas só queriam dinheiro físico. Eles ficam encantados, né, com o Pix. Exato, é um negócio assim que você fala, pô, isso é insano, é muito legal. Então, eu acho que
você tem essa questão aí, né? Que brasileiro acha que tudo aqui é ruim. Aí você tem uma questão lá fora que, ok, as pessoas começam a entender que o Brasil é um potencial de negócio, mas ainda não entendem muito bem como que funciona as coisas aqui no Brasil. Também não é essa coisa de tipo assim, onde é o Brasil? Também não é por aí, né? Tipo, Eles sabem onde fica. Sabe. Pelo menos o Rio a galera sabe onde fica. Então, acho que você tem essa questão também. E aí, tinha a questão de, ok, somos uma startup nova. Quando eu vi essas 3 questões, eu falei, como que eu consigo fazer as pessoas começarem a olhar a Trex de uma forma benquista, enquanto a gente não tem produto e enquanto eu preciso ir correndo para as pessoas me conhecerem, né? Sim. O mercado já me conhecia bem, mas eu falei, como que eu quebro essa bolha? Eu falei, programa de aceleração e prêmio. É o que a gente vai fazer e vai fazer com força. E aí a gente fez vários, né? A gente foi Endeavor Scale Up, a gente fez a aceleração Next da Fenasbac, de T-Talents da Universidade de Frankfurt, teve a Celo Batcamp também, da Celo. Então, fui fazendo a aceleração. Conforme eu ia fazendo a aceleração, eu ia vendo outras coisas que davam pra gente fazer. Aí, premiação Hackathon foi uma delas, né? A Hackathon a gente começou a fazer na Trex, porque a ideia era a gente começar a validar pequenas teses que a gente tinha em relação ao produto, então ao invés da gente gastar muito tempo fazendo aquilo... Aproveitava o hackathon. Exato. E a gente começou a ganhar muito. A gente ganhou a Argentina, a gente ganhou o Japão, ganhou o Global, ganhou em Singapura, que a gente apresentou pro próprio Vitaly, que é bem legal. Tem um vídeo. Então, enfim, a gente começou a fazer. E aí a gente começou a ter coisas maiores depois, né? Esse ano... teve o Woman in Tech, então eu fui a Woman in Web3, América Latina, vou competir global agora em novembro. A gente acabou de ter o Visa Everywhere, provavelmente as pessoas estão assistindo, semana que vem eu tô lá, né, em São Francisco, no TechCrunch Disrupt, que é o maior evento que a gente tem de startup. Então, tá rolando isso. Eu acredito muito em questão de aceleração, em questão de competições, para startup conseguir conexão, conseguir se mostrar e conseguir ter reconhecimento de mercado. Então, acho que foi algumas coisas assim legais. Porque com certeza quem tá ouvindo vai perguntar, como eu faço pra seguir esses mesmos passos, né? Quais dicas você dá, assim, como foi? Exige só cara de pau ou também um planejamento de saber o que falar, como falar, com quem falar? Como que é esse processo, né? Legal. Eu acho que a gente nunca sabe direito como falar, né? Eu falo que cada pitch que eu faço, putz, eu devia ter falado melhor, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer pitch para fundo, eu ficava só 10 minutos tentando explicar o que era mercado blockchain. Hoje eu nem falo isso. Eu falo assim, olha, blockchain é minha tecnologia invisível. Minha proposta de valor é acesso financeiro. Porque senão você perde tanto tempo explicando que esquece de falar o que você tá Exato, fazendo, né? Tá aí, né? Pra falar, foda-se. Se ele tiver interesse, ele vai atrás, né? Foda-se de tipo, qual tecnologia você tá usando. É muito como você tá fazendo, alguém tá fazendo e tem potencial de ser escala. É isso. Então, eu acho que esse é um ponto, você ir treinando, e treinando você só consegue, enfim, no dia a dia, né? Li uma frase esses dias que é, menino que não anda não vende picolé, né? Então, eu acho que é muito isso. Você tem que se conectar com boas pessoas, então essa questão de competição, enfim, porque eu ia seguindo as pessoas no LinkedIn que eu achava interessante, e aí ia subindo e eu ia me inscrevendo em tudo. Muito mais não do que sim, muito mais não do que sim. A gente tem que ter essa noção, né? Às vezes a galera vê, entra lá no meu LinkedIn, chuva de reconhecimento, mas o tanto de não que tem por trás é absurdo, e a gente tem que ter essa noção, né? Esse ano, por exemplo, foi MIT Innovator Under 35, só que foi o segundo ano. Ano passado eu levei um não. E aí, todo não que a gente vai levando, a gente fica triste, mas continuar e vamos testar, vamos continuar mas também fazendo. Entende o que dá pra fazer, talvez, pra levar o sim depois, Exato. Né? Então, tipo, por exemplo, eu olhei ano passado, uma tese de jogo não é... É uma tese de jogo, legal. A tese de microcrédito através do jogo... É big change. Então, acho que a gente vai fazendo isso, né? Então, se conectar com boas pessoas, e eu acho que a gente não tem que ter medo de falar das nossas ideias, né? Porque a ideia não vale nada se ela não é
posto em prática. Então, às vezes, tipo assim, não, já não vou falar que eu tenho uma ideia muito boa. Uhum. Se é uma ideia muito boa, vai fazer outra pessoa, independente se você tá fazendo ou não. E, às vezes, você escutar coisas vai te ajudando a pôr em prática. Se conhece alguém que pode te ajudar. Acho que até ter essa humildade também, né? De estar aberto para ouvir o dos outros, né? Exato. Eu já levei cada paulada com a Trex que não tem noção, João. Que às vezes eu ficava assim, porra, a galera assim, olhando, o investidor olhando no meu olho, falando assim, mas você vai conseguir fazer isso? Falei, vou conseguir fazer isso, né? Isso é coisa de 1 ano e meio atrás. Pô, tá rolando, Sim. né? Então, a gente tem que... É muito rock, né? Não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você levanta até você ficar no chão. Então, eu acredito nisso. Queria fazer uma pergunta que também é um pouco mais polêmica essa. NFT morreu? Porque essa é uma coisa que a gente ouve do público em geral, né? Que fala, NFT morreu. NFT morreu ou foi o caso de uso talvez inapropriado pro NFT, né? Naquele momento? Como que você vê essa questão dos NFTs? Legal. Acho que quando a gente começa a trabalhar com o mercado financeiro, a gente entende que tudo é especulação. Então, você não está comprando a soja, você está comprando o preço da soja daqui a 10 meses, né? E para mim foi uma questão muito assim, as pessoas estavam especulando ali em cima. Teve gente que ganhou dinheiro, é óbvio, e era a galera que entende sobre especulação. Porque quem entrou depois da onda já... A crista já tinha quebrado, já estava quebrando a onda, né? De tipo, não, mas ela vai vir formar de novo. Então, assim, eu acho que não morreu. O que morreu era como a gente usava. Porque se você for pensar a questão de colecionável, se você for pensar a questão dos próprios ativos dos jogos, se você for pensar em certificados digitais, todos os cases de uso que você pode usar, não morreu. Você só não vai ficar falando NFT. Eu não falo NFT pra galera que eu quero vender. Eu falo colecionável. Eu falo badge. Eu falo season pass. Eu tô falando 3 casos de uso diferentes pra mesma tecnologia. Então, acho que a tecnologia continua forte. Agora, a gente gastar milhões naquilo vai depender de oferta e procura, que é o que eu falei. Tem a marca do Gaules ali, né? O Gaules usou. É um negócio que vai estar ali um certificado digital de uma obra de arte ou da camiseta do Pelé. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais em caso de uso. O que eu acho legal da cripto é você consegue estar investindo em diferentes coisas. Só que eu acho que a gente tem que começar a investir mais em empresa e menos em talvez tese de mercado, assim. Eu acho que é muito mais essa questão. Eu não sei, se eu tivesse dinheiro, eu preferia investir em equity de empresa do que puramente ali no ativo, que não vai valer nada em si. Perfeito. A gente tá chegando quase no fim do podcast. Foi muito bom, muito legal falar com você, Lu, sempre. Mas eu queria terminar perguntando também, porque assim, eu acho que por mais que cripto tenha avançado bastante, tem uma adoção relevante já no Brasil, e a gente vê grandes empresas trabalhando com isso, ainda tem muito um certo estereótipo, né, de cripto de, é só especulação, ou é só golpe, ou muito da questão do lucro, e eu acho que a gente fala pouco do potencial ou dos projetos de impacto social mesmo de cripto, né, dessa mudança que cripto pode gerar. E eu acho que a Trex, ela vai muito nessa direção, né? Se você pudesse compartilhar um pouco suas reflexões sobre isso e esse potencial também, né? Legal. Eu acho que um case bem interessante da gente olhar é a própria África, né? Você tem países na África ali que você tem toda uma questão de guerra civil, você tem uma questão de dificuldade ali com o próprio dinheiro, insegurança, que você não sabe se você vai ter que sair da sua casa, enfim. E a cripto tem uma adoção muito interessante em relação a isso, né? As pessoas, elas conseguem ter acesso. Então, não é todo mundo que tem celular hoje. Quando a gente sai da nossa bolha, a gente entende que não é todo mundo. Mas é muito mais fácil, talvez, a pessoa ter um celular do que ter uma conta bancária, né? E eu acredito muito nisso, que muito além de ganhar dinheiro, e muita gente vai ganhar dinheiro, né? A gente tem que entender realmente como que isso vai impactar no futuro. É a mãe solo que vai conseguir provar o crédito dela através da blockchain, e aí provando através da blockchain, ela consegue comprar uma casa, ela consegue sair talvez de um bairro violento, dar uma educação melhor para os filhos. É o pai de família que tá fazendo alguma coisa ali, tá jogando, enfim, e aí vai conseguir ajudar os filhos dele a
pagarem a faculdade jogando, né? Eu brinco que os nossos filhos vão pagar a faculdade jogando videogame, né? Então, Tomara. tomara, eu acredito Tomara. nisso, né? E muito além também para o potencial de tecnologia, se a gente for pensar que era o mundo antes da internet, né? Sim. O mundo já existia, mas o mundo não era tão rápido, tão conectado, por mais clichê que a gente fale. Você não conseguia, você passava um perrengue em Portugal, não tinha como te ajudar. Aqui Sim. do Brasil, 3 horas da manhã, você foi assaltado, como que eu vou te ajudar, João? Não tem como eu te ajudar. Então agora eu consigo, te mando cripto, beleza, tá tranquilo. A própria blockchain pra gente rastrear a cadeia logística, né, pra gente saber como que a gente tá comendo, se a gente tá comendo melhor, a gente diminuir caso de corrupção, tá tudo ali registrado dentro da blockchain. Então eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa seara de cripto por cripto, né? De tipo, vou comprar o token, a moedinha, uma meme coin que vai me dar 1000%, eu vou ficar milionário e comprar uma Porsche para ficar correndo na Faria Lima, né? Para realmente, ok, é algo que vai mudar minha vida e vai ser algo que eu nem imagino o que tem por trás. Então, eu estou usando blockchain, eu nem sei que tem a blockchain por trás, né? Não estou demonizando quem investe, que eu acho que é ótimo, né? Eu acho que é uma questão de um investimento muito mais líquido do que a gente for pensar outros tipos de investimento. E você consegue ser mais tradicional. Isso que eu gosto muito em cripto, no geral. Se você tem um perfil mais tradicional, você vai ter coisas para você. Se você tem um perfil mais de risco, tem coisas para você. Se você tem um perfil híbrido, tem coisas para você também, né? Então, acho que é muito esse caminho, assim, que eu olho. Eu acho que vai ser a transformação das pessoas pela tecnologia em si, não só pelo potencial especulativo de ganhar dinheiro. Com certeza. Elo, infelizmente a gente chegou ao fim. Você vai voltar porque a gente vai te chamar outras vezes. Mas eu queria agradecer demais por ter topado o convite. Sua agenda super corrida, 40 viagens uma atrás da outra. Então, brigadão pelo tempo, viu? Não, obrigado, João. Muito bom falar com vocês. Quem quiser se conectar, é elo.eth no Instagram e no LinkedIn também. Estou sempre por lá. Obrigado demais, João. Imagina. E quem quiser continuar acompanhando tudo sobre o futuro do dinheiro, cripto, blockchain, vocês já sabem, é só acompanhar a gente toda semana aqui no YouTube, Instagram, no site da Exame, a gente tá em todo lugar. Até a próxima, gente!